Cara, você já parou pra pensar no desespero que deve ser? Você mora num planeta e aí de repente, do nada, o céu ele é engolido por um triângulo gigante de metal. Pois é, a gente vê isso muito nos filmes de Star Wars, mas a galera não tem noção, gente, o que um único contratorpedeiro estelar de classe imperial, um ISD, realmente significa pro mundo azarado como o planeta Genex. A história começa com aquele clima de desconfiança completa entre o Capitão Lawson e os Duas Botas, o Two Boots. Falando sério, os Duas Botas, gente, ele insiste o tempo inteiro para chamar o Império Galáctico. Isso aí é no mínimo suspeito. Parece até mesmo que o cara, o droid, ele é um plantado do ISB, o Departamento de Segurança Imperial. Imagina só aí, talvez o Império anda instalando parafusos de restrição modificados em unidades de seguranças locais só para espionar planetas aí como Genex. E vamos ser sinceros, quase todo mundo em planetas como Genex tá escondendo alguma coisa do Império. O ano que a gente tá aqui é mais ou menos 18 anos antes da Batalha de Yavin, apenas um ano depois da Ordem 66 e a queda da República. Nessa época aqui, gente, a poeira ainda nem abaixou. A Marinha Imperial ainda é uma mistura maluca ali de naves antigas da República, como as Venadoras e os novos brinquedinhos da Quat Drive Yards, como por exemplo os Star Destroyers do Imperador Palpatine. Ver um Star Destroyer classe Imperial novinho em folha sobre Genex é um recado claro, gente. A Era da Liberdade acabou e a nova Ordem de Palpatine chegou, querendo ou não. Muita gente esperava uma Venadora, que era mais focada em carregar caças. Só que o ISD-1, o Star Destroyer primeira classe, ele é uma filosofia completamente diferente no campo de batalha. Ele não é só uma nave de transporte, gente. Ele é uma fortaleza de medo. O design triangular que ele tem não é por acaso. Ele é feito para que todas as suas armas consigam atirar para frente ao mesmo tempo, criando uma espécie de parede de fogo que nenhum escudo planetário aguentaria por muito tempo. Quando um bicho desse de 1,6 quilômetros estaciona abaixo da atmosfera, gente, ele literalmente substitui o Sol. Ele se torna o objeto mais importante na vida de todo cidadão que é azarado o suficiente para estar vendo aquela nave. Essa é a pura doutrina de Tarkin, é governar através do medo da força em vez de usar a força propriamente dita. Esse daí é um conceito que o Palpatine e o Lord Vader herdaram dos antigos Sith milhares de anos atrás. Entrando agora na área mais técnica, vamos olhar os números, gente, porque eles são assustadores. O único Star Destroyer, ele carrega 60 baterias de Heavy Turbo Lasers XX-9. Isso, gente, não é só um canhãozinho. Cada bateria dessas é como um prédio pequeno, operada por dezenas de especialistas, engenheiros e oficiais de mira. Um único tiro certeiro desse Turbo Laser pode vaporizar um quarteirão inteiro de uma cidade industrial como Genex. Além disso, a gente também tem 60 canhões de íons NK-7, feitos especialmente para desativar naves e complexos de energia sem destruir a infraestrutura. Afinal de contas, o Império quer os recursos intactos, é óbvio. Ele possui também 10 projetores de raio trator Q7. Ninguém consegue entrar e sair em um raio de quilômetros de um Star Destroyer sem a sua permissão. Se você tentar fugir de Genex, esses raios tratores te pegam como se fosse um brinquedo. E no hangar do Star Destroyer é onde o bicho realmente pega. Mesmo sendo focado em combate pesado, ele carrega uma ala completa de caças TIE. Geralmente são em torno de 72 caças, divididos entre esquadrões de interceptação e bombardeiros. Se o Darth Maul, gente, está escondido em algum buraco em Genex, ele vai ter dificuldades absurdas para decolar qualquer nave sem ser cercado por enxames de TIE Fighters em questão de segundos. Mas e se o alvo, que é o Darth Maul, estiver escondido nas profundezas da cidade, nas camadas de Genex? O Império, nesse caso, não precisa mandar a nave descer no meio da rua. O Star Destroyer, gente, ele funciona como uma espécie de base de operações avançada móvel. Lá dentro, ele carrega uma legião de Stormtroopers. A gente tá falando aqui de quase 10 mil soldados prontos para o combate. E eles não vão a pé, presta atenção, o hangar principal, ele é capaz de lançar várias coisas. Ele tem suporte para até 20 AT-ATs, o transporte blindado de todo o terreno, aqueles elefantes de metal que destroem qualquer moral de resistência. Eles carregam até 30 AT-STs, os bípedes de exploração, que são perfeitos para caçar fugitivos em vielas e complexos industriais. Eles possuem guarnições pré-fabricadas. O Império consegue
também literalmente jogar uma base completa no chão montada em horas, com geradores, beliches e defesas. Para o Darth Maul, gente, que tá acostumado a se esconder no submundo, ter 10 mil botas marchando sobre a sua cabeça é um problema que nenhum sabre de luz duplo consegue resolver com facilidade. O Star Destroyer, ele é essencialmente um espelho do Império Galáctico. O maior poder do Star Destroyer em Janix, gente, não é o tipo de canhão que ele carrega, é na realidade o estômago da nave. Manter uma cidade flutuante de 1,6 quilômetros ou mais de comprimento, com 37 mil tripulantes ou mais, exige uma logística bizarra. O Império Galáctico é, no fundo, uma gigante empresa de logística com armas. Quando o capitão da Star Destroyer decide que precisa de comida, combustível ou até mesmo peças para manutenção, ele não pede por favor. Ele chega nos mercados locais e ele compra ou confisca tudo da população. O resultado disso é que isso destrói a economia local de um dia para o outro. Os preços dos alimentos sobem, a inflação vai no céu, o combustível some e a população começa a passar fome. Em um planeta como Janix, onde os sindicatos criminosos de Varro e Damis mandam em praticamente tudo, a chegada do Império Galáctico muda o jogo de poder completamente. O capitão da ISD, a Star Destroyer, ele pode simplesmente oferecer contratos bilionários de fornecimentos para esses chefões do crime. E em troca, gente, ele ganha uma rede de informantes que conhecem cada bueiro que existe no planeta. É muito mais fácil, muito mais simples capturar o Darth Maul subornando um sindicato do que bombardeando o planeta inteiro. O dinheiro, os créditos imperiais, gente, ele flui. A corrupção aumenta e de repente o planeta tá trabalhando pro Império Galáctico sem um único tiro de turbolaser ter sido disparado. Nos domos de um Star Destroyer, a gente vê duas bolas gigantes. Muita gente acha que esses aí são só geradores de escudos, só que ali é também os domos de sensores e comunicações. Eles conseguem escanear assinaturas de energias e formas de vida a centenas de milhares de quilômetros. Se o Star Destroyer aponta um desses sensores para a superfície de Janix, ele consegue interceptar todas as transmissões de rádio da polícia local, monitorar a holonet e rastrear, gente, qualquer flutuação de energia que pareça, por exemplo, um sabre de luz ou até mesmo uma nave tentando aquecer os seus motores. O nível de vigilância que um único Star Destroyer consegue trazer para um planeta, gente, é inacreditável. A vigilância, ela é total. É como ter um satélite espião gigante parado exatamente em cima da sua casa, ouvindo até mesmo a sua respiração. No caso do Darth Maul e dos dois Jedi que podem estar lá, o Império vai enviar também, junto com essa destruidora estelar, o Inquisidor, que é o Merrick, como a gente já viu. Com essa destruidora estelar, o Merrick vai sentar na ponte de comando. Ele vai usar os sensores da nave para filtrar onde os sensitivos da força estão se escondendo e ele vai coordenar os ataques com precisão cirúrgica. No fim das contas, Janix, gente, simplesmente não tem chance. Com o Star Destroyer fechando o buraco por cima, ninguém escapa. O ISD é a personificação do governo central, gente. Ele traz o poder político, militar e principalmente econômico em um planeta instantaneamente. Ele não tá lá só pra lutar, ele tá lá pra ocupar, seja através da ameaça das suas 60 torres turbolaser ou através até mesmo do controle total dos recursos básicos do planeta. De qualquer forma, Janix já era. Agora deixa aí nos comentários, gente. Você sabia desse nível aí de poder que um Star Destroyer tinha? E se você gostou do vídeo, cara, cuidado com o governo, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.